senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, o nosso boa tarde. Eu venho hoje a essa tribuna, presidente Roger Baruch, no intuito de fazer uma prestação de contas e também de explicar a moção de apelo que os senhores vereadores estão assinando e que merece uma explicação. Antes disso, eu gostaria de cumprimentar aqui os amigos da Vila Vicentina, que estão aqui presentes, Pires, Marquinho, todo mundo que está aqui acompanhando a nossa sessão. Sei da presença, em função do projeto de lei que entra aqui na Câmara, e terá toda a atenção dos vereadores, com certeza, em especial da nossa comissão, a Comissão de Educação e Assistência Social, na qual eu sou presidente. E é justamente sobre a necessidade das entidades filantrópicas da nossa cidade que trata a moção que hoje trago a essa Câmara e peço a assinatura dos senhores vereadores. A moção é de apelo ao governador do Estado de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, e também ao senhor Carlos Ruggeri, coordenador do programa da Nota Fiscal Paulista. Nós estamos pedindo que eles revejam ou anulem as novas regras a serem aplicadas a partir de outubro. Então, senhores vereadores, para explicar um pouquinho do que se trata, nós temos, hoje, a destinação de 60% dos créditos gerados com a Nota Fiscal Paulista às instituições filantrópicas. Isso tornou-se, para estas entidades, uma fonte de receita significativa. E aqui em Bauru, as entidades assistenciais, de um modo geral, já incorporaram em seus orçamentos essas receitas provenientes da Nota Fiscal Paulista. Entretanto, a partir agora do mês de outubro, estão previstas novas regras, onde a doação do ICMS a entidades filantrópicas, que hoje é feita de maneira distinta da forma que se prevê, o consumidor, no caixa, onde ele recebe o cupom da Nota Fiscal Paulista, ele pode depositar simplesmente a nota fiscal, sem que se cadastre o CPF, ele deposita numa urna. E as entidades assistenciais, de posse dessas urnas, dentro das suas entidades, tem lá equipes, dependendo do tamanho da entidade, equipes grandes para fazer o cadastramento destas notas fiscais. O que acontece é que, com a nova regra que está prevista, agora para outubro desse ano, vai gerar uma mudança de cultura significativa no modo das pessoas fazerem essa doação. Então, hoje, o que é simples, que é só depositar na urna, exigirá do consumidor um procedimento via aplicativo. E nós sabemos que as pessoas ainda hoje não têm o hábito, daqui a um ano pode ser uma outra situação, mas hoje não tem o hábito ainda de usar o aplicativo ou os aplicativos para o que quer que seja, principalmente as pessoas de mais idade. Eu acabei de perguntar aí, como é que a gente usa o QR Code? Até pegando aqui como exemplo o que o senhor Vitor Talão trouxe aqui e apresentou, o Fortaxis, que é um aplicativo, o que acontecerá é que, nessa nova regra, no cupom fiscal, sairá impresso um QR Code, que é nada mais, nada menos do que esse desenho, impresso no cupom. O cupom, nós sabemos que, às vezes, a impressão dele ela não sai muito nítida. Quando não sai muito nítida, a pessoa que quiser fazer a doação para a entidade, que tiver de porte de um smartphone e consiga fazer no mesmo momento essa doação,
ela pode, muitas vezes, não conseguir fazer a leitura e ter que digitar um código muito extenso. Então, são duas dificuldades. Primeira, de ter o smartphone e ter o costume de fazer a doação pelo smartphone. E a outra, que pode haver aí a dificuldade na leitura desse QR Code e a pessoa ter que digitar uns números muito extensos. O que, na verdade, nós sabemos que, na dificuldade, as pessoas acabam deixando para lá. Né? E o que acontece? Aqui em Bauru, senhores vereadores, nós sabemos que, de um modo geral, as entidades da nossa cidade se prepararam, e muito, né, na profissionalização das suas equipes. Antigamente, as entidades trabalhavam só com voluntariado, o que hoje é impossível. Né? Então, já houve, né, uma mudança de cultura dentro da entidade, né, vamos colocar assim, uma despesa que não era prevista anteriormente, não é, com contratação de funcionários, de equipes, para atender a essa necessidade de profissionalização. É importante dizer que as entidades filantrópicas são altamente auditadas. Né? O terceiro setor é, hoje, o primeiro a se enquadrar dentro das normas de contabilidade internacional. Né? Então, não é simples. Né? A fiscalização, as fiscalizações das entidades são muito rígidas. Né? E elas têm que atender, senão elas não garantem os repasses das verbas municipais, estaduais e federais. Então, é muito sério, né, o trabalho que as entidades fazem para se enquadrar dentro das regras, né, se manter auditadas para receber os recursos. O que é importante a gente colocar, né, e o que motivou esse trabalho de apresentação da moção, é que eu tenho ido visitar as entidades, como tenho ido visitar as escolas. Né? Vereadora Thelma Gobi, me honra com a parte. Parabéns. E gostaríamos de deixar claro aqui que, hoje, o terceiro setor cumpre o papel que o Estado deveria fazer, e não é tratado com a dignidade que tem que ser feito. O Estado tem que, sim, estimular o repasse e fazer um repasse próprio. Isso é muito importante. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereadora Thelma Gobi. Nessas visitas que eu tenho feito, o que as entidades têm colocado, além, né, assim, das dificuldades do dia a dia, que nós sabemos o quão difícil é manter a entidade funcionando e atendendo, e prestando serviços, ampliando serviços, socorrendo umas às outras. Né? Nós tivemos o caso da ACOP, e aí a gente vê a solidariedade do bauruense e das entidades da cidade, no sentido de socorrer, estende a mão, assume, não vem recurso ainda, leva meses para chegar o recurso, as entidades estão aí segurando os serviços, garantindo que os serviços sejam prestados. Então, tudo isso nós temos que entender que é muito próprio do nosso povo. E quando a entidade diz, né, que algo vai ser prejudicial, nós temos que estar atentos. Hoje, o valor da devolução do ICMS no orçamento dessas instituições filantrópicas, de que eu estou dizendo aqui, né, especificamente das que eu fui visitar, de Bauru, e assim, de um modo geral que foi apresentado, em alguns casos, chega a 20%. E, sobretudo, considerando os riscos dessas perdas, né, de receitas importantes, sendo que é significativo, né, para a manutenção, para a continuidade, para a ampliação dos projetos de atendimento das entidades filantrópicas à nossa sociedade bauruense. Né? E, então, a gente pede, né, ao governador, né, e ao gestor do programa Nota Fiscal que revejam isso. Eu realmente acredito que essa nova forma vai trazer prejuízos consideráveis às nossas instituições. Era só isso, presidente. Muito obrigada.